irmã Socorro. Dê lugar. Começar a falar. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Desde segunda-feira que eu não estou bem, muito bem, né? E hoje, à tarde, apertou mais ainda o parafuso, né? Mas eu vou entregar o recado que o Senhor me deu. São poucas palavras, é só uma reflexão, né? E o que a gente já ouviu aqui nessa noite são pedidos de oração. E eu sei que cada um que está aqui nessa noite está enfrentando luta, batalha, e não vão cessar, né? Mas o Senhor trouxe cada um de nós aqui nessa noite para nos dar uma receita, para nos fortalecer. Nós não vamos nos entristecer, nós não vamos baixar nossa cabeça por conta das lutas, das dificuldades, né? Eu quero louvar o Senhor com o hino aqui, depois quero ler a palavra aqui. Todos os louvores que a irmã Karina trouxe nessa noite foi louvores assim de guerra, né? De ânimo, de coragem, de você realmente não baixar sua cabeça. Glória a Deus. E realmente Deus derramou uma palavra no meu coração, né? O que foi que aconteceu contigo para ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador? É o diabo. Não dê ouvido. Tuas lágrimas correndo sobre tua face, chega a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar, nem excluir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não tema, Deus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não ligue, porque é de Deus. Tem coisa que só Jesus faz. Só para reforçar tua fé e minha fé também. Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tem tanto amor. 4 dias depois, Jesus chega em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, não. Ó Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: não tema, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, se creres em mim, viverá. Marta, se creres em mim,
a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E naquela mesma hora, Lázaro saiu com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levanta a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, meu irmão, e nela Deus manda. Não tema, Deus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não tema, porque é de Deus. Tem coisa que só Jesus faz. Oh, aleluia. Tem coisa que só Jesus faz. A gente pode querer fazer o que quiser, né? Mas tem coisa que só Jesus faz. E eu vou ser bem breve nas minhas palavras aqui. 1 Samuel, livro de Samuel, capítulo 25. É uma história sobre a vida de uma mulher. Glória a Deus. E eu estou vendo que hoje aqui tem mais mulheres, né? Mulheres que têm tarefas tão difíceis, que têm dias tão difíceis, mas nós temos um Deus em que nós podemos contar com Ele em todas as circunstâncias da nossa vida. Glória a Deus. E eu estava me lembrando quando as irmãs aqui estavam pedindo oração. Há uns dias atrás, a irmã Rita que contou um testemunho de que ela estava devendo um dinheiro, não era? Dinheiro, e ela queria vender uns perfumes, queria, né? E eu fico prestando atenção em cada pessoa, até uma criança que sobe aqui, eu fico prestando atenção, porque Deus está falando, né? E eu busco resposta nas pessoas, em Deus, na palavra, na natureza. E Jesus gostava muito de falar usando a natureza, né, nas coisas mais simples. Isso é maravilhoso e eu fico prestando atenção. Quando eu coloco o pé na casa do Senhor, que eu dou a paz do Senhor, quem está recebendo ali na porta, eu já fico ligada com os céus, porque eu quero receber respostas de Deus, notícias, glória a Deus, sobre aquilo que eu estou perguntando, e eu quero saber da parte de Deus. E eu não quero passar desapercebida, Deus está falando, né? E às vezes a gente passa desapercebida e não escuta. Glória a Deus, e eu não quero passar desapercebida. E quando a irmã Rita contava o testemunho, depois o irmão Rafael também levantou e foi. E eu não fiquei com inveja, mas eu disse: Deus, eu quero também falar. Eu quero também dar boas notícias. Eu também quero contar o testemunho. E era uma causa que eu não podia resolver. Só Deus podia resolver. E foi passando-se os dias, passou-se 2 meses e o Senhor resolveu. E Ele não faz aquilo que nós pedimos, Ele faz muito mais. Se você estiver pedindo algo para Deus, Ele vai fazer 2. Se você estiver pedindo uma coisa para Deus, Ele vai fazer 2, viu? Pode ter certeza. E Deus resolveu 2 causas numa hora só, né? E aquela pessoa chegou na minha casa, era algo que nós tínhamos, era uma dívida que a gente tinha que pagar e nós não tínhamos de onde tirar, né? E eu estava lá na minha cozinha, quando essa pessoa chegou, começou a conversar com meu esposo, e ali os 2 resolveram, né? Ele veio, e eu fiquei: eita Deus, eu nem estou acreditando, né? Que tu está resolvendo essa causa, né? Glória a Deus. E o Senhor resolveu para a glória dele. Então, irmãos, não precisa a gente se desesperar, né? Quem tem Deus não precisa se desesperar, porque a gente pode contar com Ele. E Ele diz assim: olha, eu estou aqui para resolver, né? Estou aqui para resolver. Nesse instante eu entrei na casa da minha irmã e ela estava
pedindo oração pelo um irmão do seu cunhado, né, do irmão Gonzaga, que hoje foi ontem, tentou o suicídio, né? Já vem tentando várias vezes e hoje ele colocou um lençol no pescoço porque ele ficou cego, né? E tem câncer e sofre muito. Então ele quer logo acabar com o seu sofrimento. Ele não quer morrer, né? Ele quer acabar com o seu sofrimento. Então o nome dele é Pedro. Quando vocês orarem, né? Peçam a Deus que visite Pedro, né? Que Deus traga para ele a solução, né? Que Deus acalme a sua alma, o seu coração e não deixe que o diabo o leve àquela vida, né? Porque a gente sabe que o suicídio é coisa maligna, é coisa do inimigo, né? E eu lembrei também de quando nós estávamos ali pastoreando no Tropical. Eu estava na consagração, só eu e outra irmã, porque era de manhã. E eu sei que as pessoas trabalham, não são muitas pessoas que podem estar numa consagração. E sempre quando a gente chegava na igreja, tinha uma telha quebrada, um buraco, né? Porque uma pessoa passava e jogava uma pedra e a gente ia lá, tampava o buraco, né? E nesse dia a gente colocou a irmã Leidiana num propósito, né? Eu e a irmã Gracinha. A gente colocou um propósito de orar por aquela pessoa que fazia aqueles buracos, né? E a gente orou por ela, abençoando. E disse, Senhor, visita ela, não deixa mais ela fazer buraco aqui, é na tua casa, né? E até hoje, nunca mais, né? Muitas vezes eu vou lá, ainda tem a marca, né? Mas está tampado, mas essa pessoa nunca mais foi lá e fez buraco na casa do Senhor. Então, irmão, Deus responde às nossas orações. É porque a gente quer ver logo o resultado, mas não é assim, né? Glória a Deus. Então, eu quero ler aqui 1 Samuel 25, que diz assim. 1 Samuel 25. Amém? Diz assim, né? A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então sepultaram na casa de Ramá. Então aqui Davi e Abigail. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail, ela era bonita, inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Amém? Ele era mau e grosseiro. E diante desse texto, nós deparamos aqui com duas pessoas diferentes, né? Abigail e Nabal. E o nome dessa mulher, irmãos, Abigail, significa alegria do meu rei, né? A alegria do meu pai. Glória a Deus. Ela era a alegria de Deus, a alegria do meu pai. O nome, né? Geralmente as pessoas na antiguidade, eles quando iam colocar o nome nas pessoas, eles colocavam sabendo o significado, né? Daquela pessoa. E aqui a história, a Bíblia fala aqui de duas pessoas diferentes. Abigail, ela tinha um coração obediente, né? Um coração fiel a Deus. Mas o seu marido, Nabal, ele tinha um coração mau e desobediente. E eu comecei a pensar, porque aqui a Bíblia, ela só traz esse relato a respeito dessa história, do que aconteceu com Abigail. Mas a gente sabe que essa mulher, ela viveu muitos momentos difíceis com esse homem. A Bíblia não fala, né? Mas a gente sabe como essa mulher não sofreu nas mãos desse homem.
mas ela era uma mulher fiel e obediente. E a Bíblia diz, irmãos, que ela era bonita e ela era inteligente. Olha a qualidade dela. Bonita e inteligente. Mulher de um homem mau, arrogante, tolo, nojento, né? Que ele era descendente de um homem que foi um dos espias, do homem cheio de Deus, do homem cheio de fé. Mas mesmo assim, aquele homem, sabendo da sua descendência, sabendo de onde ele tinha saído, mesmo assim, ele não era um homem obediente, nem um homem fiel a Deus, né? Então, a gente vê que nem sempre aquelas pessoas que são descendentes de pessoas maravilhosas, quer dizer que também elas vão ser pessoas maravilhosas. Porque ele aqui, com certeza, ele sabia da vida, dos acontecimentos que tinha acontecido com Caleb, né? Que era um homem cheio de fé. Que foi somente Caleb e Josué que entrou na terra prometida. Foi aqueles 2 espias, né? Que vieram com bons relatos, com boas notícias, e entraram na terra de Canaã. Eles alcançaram a promessa, né? Glória a Deus. Então, esse homem Nabal, ele tinha tudo para ser um homem bom, para ser uma pessoa de um caráter, de um coração abençoado. Mas ele não quis, né? Infelizmente, ninguém pode mudar ninguém. Você não pode mudar o seu esposo, né? A Bíblia diz que os nossos esposos, os filhos, eles são santificados através da nossa vida, né? Quando ele encontra uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher bonita, cheia de Deus, aí sim tem essa possibilidade. Mas não é certeza disso acontecer, né? Não é certeza, mas tem a possibilidade de isso acontecer. Então, a Bíblia diz aqui que aconteceu que diz que Davi estava no deserto, porque Davi estava sempre fugindo de Saul, e Davi aqui ele estava exilado no deserto com os homens, com os seus valentes, né? E Davi, uma certa vez, porque no deserto ocorre muito ladrões, pessoas que saqueavam, né, as riquezas das pessoas e tomavam. E Davi estava no deserto, e Davi um dia teve um encontro com os homens, né, os servos de Nabal, e ele não deixou que nada deles fosse saqueado, que nada deles fosse roubado. Davi deu alimento para eles, Davi fez o bem para eles, Davi fez coisas boas para ele, e no momento que Davi estava com eles, ninguém roubou ele, Davi protegeu aquele povo, né? Só que chegou um dia que Nabal estava também tosqueando as ovelhas, porque era uma festa, né? Era uma época que eles saíam para fazer esse tipo de coisa. E como Davi estava exilado, e qualquer ajuda que viesse era bem-vinda, que ele estava no deserto, né? E Davi mandou os seus homens lá, né? Tem aqui no texto dizendo, Davi estava no deserto, no versículo 4, que diz assim: e soube disso, então enviou 10 rapazes ao Carmelo, com ordem de encontrar Nabal, e o cumprimentaram em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi mandou-lhe saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família, e tudo o que é seu. Olha o que Davi fez. Davi, ele era um tipo de Cristo, né? A Bíblia diz. Ele fez a mesma saudação que Jesus um dia fez. Ele soube que o Senhor estava cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estivessem com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estavam em Carmelo, não roubamos nada do que era dele. Porque pergunte a ele e lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui
no dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós e os seus criados e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram o recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Ainda falou com desdém, né? Com desprezo, desprezou. Eu nunca ouvi falar nele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água, os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homem, nem sei de onde vem, nem sei quem é vocês. Eu não vou fazer isso não vou tirar da boca dos meus empregados para dar para vocês, né? Olha a afronta. O homem de Davi voltou e contou o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: põe agora todo mundo as espadas aí e vamos embora agora destruir ele e toda a casa dele, né? Olha só, vamos destruir. E vamos destruir toda a casa desse homem. Só que quando um dos empregados de Nabal, que ouviu tudo isso, ele correu e contou para Abigail. Ele disse tudo para ela o que estava acontecendo, né? E como Abigail era uma mulher bonita, inteligente, e o que é uma pessoa inteligente? O que é ser inteligente? Eu até coloquei aqui, é você ter sempre em mente a possibilidade que a inteligência está mais perto do erro do que da certeza do acerto. O que quer dizer isso? É quando você leva em conta de que você sempre está errado e que você tem a percepção de que para você chegar a certo lugar, você precisa de muita gente à sua volta e que para realizar coisas você depende de outras pessoas. Então, ser inteligente é isso. É você sempre reconhecer que você sempre precisa de muitas pessoas para te ajudar, né? Foi o que a irmã Rita fez aqui, um ato de uma pessoa que tem inteligência, né? De pedir, porque ela entende que se tiver mais pessoas, ela entende que ela precisa das nossas orações, ela precisa que nós estejamos unidos para que ela possa vencer as suas lutas, né? E às vezes, irmã Rita, a gente fica diante de tantas lutas. Eu que já tenho tantas experiências de tantas lutas, de tantas coisas que já me aconteceram, que tem momento na minha vida que dá medo. A gente sente medo, porque a gente pensa que vai perder. A gente, às vezes, se depara diante de certa situação que a gente diz assim: essa aqui, eu tenho certeza, eu acho que eu não vou vencer. Dá medo, porque é como que fosse um gigante que tivesse à sua frente bem grande, né? Só que você, dentro de você, você tem algo, tem um dispositivo chamado fé, que não tem quem roube, que não tem quem tire, né? Pode o ladrão roubar a sua paz por alguns instantes, por alguns meses, por alguns dias, mas a sua fé ele não rouba. Olha que coisa maravilhosa, que a nossa fé o diabo não rouba, que a nossa fé, ele não pode destruir a nossa fé. Ele pode sim fazer com que, né, as pessoas dizem, a alegria de pobre dura pouco, né? Mas nós não somos pobres, nós somos ricos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós somos filhos. E temos um Pai que olha para nós 24 horas e que não nos desampara. E que sempre vence todas as batalhas por nós. Tantas vezes dá vontade de você fugir, dá vontade de desistir.
Mas, irmãos, eu sempre digo que essa palavra, ela é a providência de Deus para a nossa vida. Você pode estar na mais profunda angústia, na mais profunda dor. Mas quando você começa a ler essa palavra, irmãos, é impressionante como você recebe, né, da parte de Deus, assim, algo inusitável, algo maravilhoso que você diz, meu Deus. Então, nós não devemos nunca desistir de ler essa palavra, porque ela é o pão que nos alimenta. Ela traz para nós a resposta de tudo que nós quisermos, né? Glória a Deus. É maravilhoso. Então, ser inteligente é você saber, você ter a percepção que você não vai chegar a lugar nenhum sem a ajuda das pessoas. Aí eu não conto meu problema para ninguém. A Bíblia diz que tem as pessoas certas para nós contar os nossos problemas. E é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso quando alguém chega para você ou chega na sua casa, irmã Socorro, irmã Rita, eu vim aqui para nós orar. Sabe, irmão, como o nosso Pai, a Bíblia diz que Deus se encurva no céu para olhar o que está acontecendo na terra. E Deus, olha, um pai, uma mãe, isso é prazeroso. Quando o filho, ele lhe obedece, quando o filho dá prazer, quando o filho traz orgulho. E quando Deus vê nós de joelho, clamando, chorando, pedindo, isso para Deus é maravilhoso. Isso para Deus é a alegria de Deus, é isso. Quer deixar Deus feliz? É você dobrar o seu joelho e entregar tudo nas mãos dele e confiar, né? Uma certa vez o pastor Tiago trouxe aqui dizendo que você confiar totalmente em Deus é você sentar numa cadeira dessa e você tirar os seus 2 pés. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. A criança, ela confia totalmente no pai, na mãe, né? Ela se joga porque ela confia. Você pode colocar ela em cima aqui desse birô e abrir, estender os braços para ela. Pode mandar ela pular. Com certeza, ela pula. Porque ela crê, ela confia totalmente nos seus braços, né? Exatamente. Maravilhoso, né? É por isso que eu digo que eu fico atenta a tudo, não é? Para ter o discernimento, para falar na hora certa, para ir quando Deus mandar e parar quando Ele mandar parar. Isso é maravilhoso. Um dia eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me desse sabedoria, discernimento, sabe? Porque isso é o princípio de todas as coisas boas que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela ter sabedoria. Abigail, ela teve sabedoria, né? Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui que um mensageiro, né? No versículo 14, diz, um dos empregados de Nabal disse a Abigail, mulher de Nabal, a senhora soube? A senhora está sabendo do que está acontecendo? Né? Ela não sabia. Ela disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, deixa eu lhe contar. Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudação para o nosso patrão, mas ele os tratou muito mal. Viu? Olha, ele tratou muito mal. No entanto, ele tem sido muito bom para a gente. Nunca nos incomodaram. E durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite. Todo o tempo em que estávamos com ele, tomando conta dos nossos rebanhos. Olha, a senhora tem que pensar nisso, viu? Olha que responsabilidade, né? Olha só. Pense nisso, a senhora, e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão, toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Por isso que eu estou aqui conversando com a senhora. Por quê? Porque ele já sabia, irmão, que aquela mulher,
ele já tinha visto aquela mulher fazer muitas coisas. Por isso que ele foi até a ela, né? Glória a Deus. E ela agiu rápido. Ela agiu rápido. Ela poderia ter dito, ai, o problema não é meu, não. O problema é dele, desse homem mau caráter, mau, né? Porque, sabe, irmãos, outro dia eu estava conversando com a minha mãe e eu estava dizendo assim para ela, que quando a gente vai casar, aí a gente diz assim, na alegria, na dor, na doença, né? Em todas as... Tem que suportar, né? Aí eu disse assim, mãe, não é mais para dizer não. Porque a gente está vendo tanto divórcio, tanta separação, né? Porque por qualquer coisa as pessoas não querem mais sofrer. Não querem mais estar perto de pessoas que lhe fazem mal. Porque não é bom, né? E por isso que hoje tantas mulheres, tantas pessoas, elas estão doentes da mente. Porque essa é uma flecha maligna do inimigo, né? As pessoas estão doentes da sua mente, né? Porque elas deixaram, a maioria das pessoas, elas às vezes deixam de se socorrer, de buscar o socorro que vem do alto, né? E elas se ligam muitas das vezes nos problemas, e às vezes os problemas eles arrastam doenças para a nossa vida. E aí eu disse assim, tem que ser assim, que seja até enquanto durar. Né? Na alegria, na morte, na doença, na dor. Aí outro dia eu estava pensando, rapaz, é na alegria, na dor, na doença, rapaz, é muita coisa, viu? Não é fácil não, né? Olha, ser mulher é um dom, sabe? Porque você ser dona de casa, cuidar da sua casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuida da roupa, é muita coisa, né? É muita coisa. E ainda tem aquelas que ainda trabalham fora, né? Eu nunca trabalhei fora, algumas vezes, mas eu trabalho dentro, né? Quem não trabalha fora, trabalha dentro. Quem trabalha dentro e trabalha fora. Aí é que o negócio é pesado mesmo, né? Mas se você sabe conciliar as duas coisas, beleza, né? Você é uma mulher gigante e Deus ele dá estrutura, capacidade para a gente ser essa pessoa, né? Sermos exemplo, termos história, deixarmos legado para os nossos filhos depois contarem a respeito das nossas vidas, né? Dizem que quando uma pessoa ainda em Israel, o costume, quando morre uma pessoa e quando chega aquela data, né, que aquela pessoa faleceu, toda a família se reúne em volta da mesa e vai falar todas as coisas boas que aquela pessoa fez, né? Glória a Deus. O costume aqui do brasileiro, vai lá no cemitério, acende uma vela, né? Nós que temos Jesus, não. A gente só fica com a saudade no coração, agradecendo a Deus os momentos que a gente ficou com aquela pessoa, né? Isso. Mas existe todas as outras coisas por aí, né? Tantas outras coisas por aí. E esse rapaz levou essa notícia para Abigail, né? E no versículo 18, glória a Deus, diz assim: então Abigail pegou depressa, olha o que ela fez. Pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, meu Deus, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo seco, e pôs tudo isso sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente, que eu vou atrás. Meu Deus, que sabedoria, né? Lá vai a mulher falar do marido. Não. Ela não foi falar do seu marido para Davi, né? Ela fez tudo isso sem o consentimento, sem ele saber. Ela agiu rápido. Então, aquela mulher, ela ficou cara a cara com o problema, com a situação tão difícil. Mas, como ela era inteligente,
como ela era uma mulher bonita e como ela não queria morrer, né? Glória a Deus. E como ela queria salvar toda a sua família, toda a sua casa. Você já pensou que a sua casa ia ser toda destruída, né? Mas aquela mulher ficou na porta e ela não deixou que o inimigo destruísse a sua casa. Sabe, irmãos, eu sou meio assim, eu não sei se eu sou normal da cabeça, né? Mas eu vejo assim os problemas, eu já vejo a solução dos problemas. Porque é uma oportunidade que Deus está me dando. Porque eu já enfrentei tantos problemas e eu já vi a solução de todos eles. Eu nunca fui derrotada em nenhum problema que já me vieram. Eu nunca fui derrotada. E eu não vou ser, e nunca vou ser derrotada. Glória a Deus. Mesmo que algo venha e que roube a minha paz por alguns momentos, por alguns dias, mas eu não sou derrotada, eu não fico derrotada. Então, quando os problemas vêm, é uma oportunidade para que o nome do Senhor ele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Viu? Então, o nome do Senhor, até hoje é quanto do mês? 13 de uma quarta-feira do ano 2023. Olha o nome do Senhor, através ainda da história de Abigail sendo glorificado aqui para nós, né? Olha, nós aprendendo hoje a palavra através do que essa mulher deixou. Está entendendo? Então, irmãos, quando o problema vier diante de você, você não precisa ter medo, né? Cante aquele hino, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou, né? Sempre Deus traz em memória um hino, uma palavra, algo que faz com que a gente acenda dentro de nós um fogo, que a gente não sabe de onde é que vem esse fogo, e ao mesmo tempo a gente sabe que ele vem do Senhor. Glória a Deus. E a gente enfrenta mais um dia, não é? E assim a gente vai caminhando e vencendo e não somos derrotados. Não somos derrotados. O povo de Deus não é derrotado, né? Pode alguém ficar com pena, achar o pobrezinho que nada. Já já o Senhor vai exaltar. Já já o Senhor vai resolver essa situação, ele vai mudar o quadro, ele vai fazer tudo de novo, se ele não restaurar, mas ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer, né? Glória a Deus. Então, essa mulher, ela tomou uma atitude rápida, chamou os seus homens e foi em frente. Abigail ia montada no jumento, já pensou? Oh, aleluia. Que coisa. Ia montada no jumento. E de repente, numa das curvas em que ela fazia montada no jumentinho, ela se encontrou com Davi. Ficou cara a cara com o problema. Mas ela enfrentou, ela não teve medo. Ela enfrentou, ela foi. Glória a Deus. Então, numa das curvas ela encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. E Davi tinha pensado assim: de que me adianta proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Olha, nós não roubamos nada do que era dele, e é assim que ele nos paga, pois nós vamos acabar com a raça dele, com toda a família dele, né? Mas quando Abigail viu Davi, ela desmontou do jumento, parece que eu estou vendo, irmão. Ela deu aquele pinote, saltou do jumento, e sabe o que ela fez? Ela ajoelhou. E não apenas ela se ajoelhou, mas ela colocou o seu rosto em terra. Glória a Deus. Ela colocou o seu rosto em terra. Ela disse: eu vou colocar o meu rosto aqui em terra. Eu não quero nem saber o que é que vai acontecer. Se ele vai me matar, eu não quero saber. Mas Davi estava, irmão, com ele 400 homens. Já pensou? Abigail enfrentou Davi e 400 homens. Aleluia. Tem um salmo que diz que com Deus nós saltamos muralha.
Glória a Deus. Com Deus nós saltamos muralha. Com Deus eu posso vencer essa guerra. Com Deus eu posso vencer essa luta. Aleluia. Me aconteceu algo na semana passada que eu não contei nem para o meu esposo, né? Mas me deixou assim, sabe? Que eu baixei a cabeça e eu disse, meu Deus, e agora? Eu olhei aquela situação e eu disse, Senhor, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Mas eu não vou falar nada. Sabe, irmãos, é maravilhoso quando você não fala, né? Porque Abigail aqui, ela não disse nada para o marido, ela não falou nada para ele. Por que você fez isso, né? Porque de antemão a nossa reação é essa quando alguém faz alguma coisa. Por que você fez isso? Por que você agiu dessa forma? Né? Quando o marido da gente faz alguma coisa, eu ainda preciso melhorar muitas coisas. Eu reconheço que eu preciso da ajuda de Deus e eu preciso da ajuda de vocês também, que estão olhando para mim hoje aqui nessa noite. Eu preciso que vocês também orem por mim, porque eu tenho muitas coisas que eu ainda preciso melhorar. Aleluia. E quando eu deparei com aquele problema, eu fiquei calada, eu não disse nada. Eu disse, Senhor, e aí? O Senhor me prometeu que... E eu estou confiando naquela promessa. E eu não acredito que essa pessoa, ela vai fazer isso não. E orei, né? Quando foi com uma semana, eu esperando que Deus fizesse alguma coisa. Quando eu cheguei diante daquele problema, o problema tinha sido resolvido. Glória a Deus. E a gente fica assim tão cheio de perna, né? A gente fica assim tão radiante que a gente diz assim, pode vir, inimigo, de novo, que você vai ficar cara a cara comigo, mas quem vai vencer sou eu. Pode vir, né? Tinha até um irmão que dizia, pode vir quente que eu estou fervendo, né? Glória a Deus. E a Abigail, irmãos, ela fez isso, né? Glória a Deus, ela se ajoelhou. Já estou quase terminando. Já vou terminar. Ela se ajoelhou e ela disse tantas palavras sábias. Meu Deus, que mulher informada era aquela. Nós temos que ser mulheres informadas, mulheres sábias, inteligentes. Glória a Deus. Por favor, Senhor, escute-me. Eu sou culpada. Eu sou culpada. Irmãos, quando a gente começa a ler a história dos profetas, dos homens de Deus, eles sempre se colocavam diante de Deus, dizendo para Deus, se enquadrando juntamente com o pecado do povo. Ele dizia, nós pecamos, né? Eles diziam, nós pecamos. E realmente aqui não era culpa dela, era culpa do marido, né? Mas ela tomou, né, aquela atitude. Ela tomou aquele barco para ela. E eu me lembrei de uma coisa que uma certa vez, quando a gente morava no Mudubim, o Salé ainda não era crente, e de frente à minha casa tinha um homem que ele sempre bebia. E nesse dia ele bebeu muito e ele simplesmente baixou a sua roupa e começou a urinar na minha frente, assim, na frente de casa, né? E de repente ele saiu da casa dele e veio marchando ao encontro do Salles. E ele estava bêbado, eu digo, meu Deus, e agora, né? E aí tinha uma corrente pendurada assim, na época ele tinha uma oficina de bicicleta, e tinha uma corrente assim pendurada, aí ele arrastou assim, a corrente e botou aqui, né? Irmãos, e Deus me deu uma autoridade que eu não sei, né, como foi aquilo. Eu pulei, dei um pulo assim na frente do meu esposo, olhei para ele e disse, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. E ele baixou a corrente, a autoridade que não era minha, era de Deus, né? E ele afastou-se e eu disse, você saia daqui em nome de Jesus. E o homem foi afastando, foi embora e nunca mais ele fez aquilo, né? Glória a Deus. Então, aconteceram muitas dessas coisas na nossa vida quando ele ainda não era crente. Que eu tive que tomar a frente, né?
Depois, quando o esposo da gente aceita Jesus, aí a gente relaxa, viu, irmã Rita? A gente relaxa. Ai, agora eu não sou mais coluna, né? Agora eu posso me escorar aqui. Não, mas você tem que continuar sendo coluna, né? Porque cada um faz de um jeito diferente, cada um tem uma maneira de adorar a Deus, cada um tem uma maneira de servir, cada um tem uma maneira de ser. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aquela mulher se ajoelhou, né? E eu mesma, aí ela disse assim, olha, ele é exatamente o que o nome dele quer dizer. Olha o que foi que ela disse. O nome dele é tolo, ele é nojento, ele é ignorante mesmo. Não olha para isso não. Olha, irmãos, né? Tem mulher que faz incendiar mais a coisa, né? Mas ela não, mesmo sabendo que ele não prestava, que ele não servia para nada, ela defendeu aquele homem. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Olha, ela se culpou, né? Ela colocando. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Olha, irmãos, ela já sabia o que Deus era capaz de fazer na vida do seu companheiro, do seu esposo, né? Por aquilo que ele tinha feito, ele plantou, mas ele ia colher aquilo que ele tinha plantado. E ela lembrou Davi, Senhor, faça, por favor, de aceitar este presente que eu lhe trouxe, e eu entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. Olha, mais uma vez, né? Mais uma vez. Que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei. Davi ainda não era rei, mas ela sabia que aquele homem, ele era um ungido de Deus. Glória a Deus. Ela sabia que aquele homem, ela sabia quem era Davi, né? Que ele era ungido de Deus e que Deus ainda ia fazer daquele homem um grande homem de Deus, que já era. Deus o fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Glória a Deus. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedra com a sua funda. Meu Deus, quanta sabedoria, né? Glória a Deus. O Senhor Deus cumprirá todas estas coisas boas que ele prometeu e fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Olha, quando entrarem no teu reino, Davi, não se esqueça de mim. Tá vendo? Ela disse, olha, não faça nenhum mal. Sabe por quê? Porque depois você vai se arrepender. Você vai matar tantas pessoas sem razão. E Deus está querendo te poupar de você fazer tal coisa. De você fazer tal coisa. Glória a Deus. Aleluia. E o que foi que Davi fez? Que o Senhor Deus o livre de fazer algum mal a você. Olha o que foi que ele disse. Eu juro pelo Senhor, Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até as crianças, até os meninos. Eu ia matar tudo, Davi disse. Eu ia destruir tudo. Mas, irmãs, a atitude de Abigail fez com que a sua casa não fosse destruída. E sabe por que hoje, irmãos, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas hoje tem muitas famílias que estão sendo destruídas porque nós temos afrouxado, porque nós não temos lutado como é para ser, porque nós temos abrido a guarda, porque nós não temos ficado na brecha como Deus quer que a gente fique. Viu? Porque
Nós temos tantos exemplos na palavra de Deus de que Deus fez. E será que Ele não fará hoje, não? A mesma coisa? Ele fará sim. Ele fará sim. Só que quando Deus nos dá a oportunidade, nós jogamos ela fora. Nós não sabemos como lidar. E nós precisamos saber, pedir a Deus como lidar com os nossos problemas, né? Não agirmos pela emoção, mas agirmos pela razão. E Deus, irmãos, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos dizer como nós devemos se comportar diante de cada luta, de cada situação que vier à nossa frente. Nós não vamos tomar nenhuma atitude precipitada, mas nós vamos fazer como essa mulher fez, nos ajoelhar diante do rei que é nosso Deus. E Ele vai nos direcionar e dizer, e nos dar uma direção. Abigail teve discernimento e evitou que todos os seus, a sua casa, fosse morta. A sua voz chamou a atenção do fundo do coração do rei, do futuro rei de Israel. Ela usou a sua criatividade para diminuir o estrago causado pelo seu marido. Ela disse para Davi: foi um descuido meu e não vi quando os homens vieram conversar com meu marido. Perdoe, por favor, porque foi um descuido. Eu não vi, que se eu tivesse visto, isso não teria acontecido de maneira nenhuma. Então, irmãos, Deus, nessa noite, Ele quer fortalecer a nossa fé, viu? Você se fortaleça nessa noite na palavra do Senhor. Busque a Deus, sabe? Diante de todos os problemas, irmã Rita, eu já vejo a sua vitória. Não tenha medo. Só fique na posição de serva. Só faça amar, viu? Porque é assustador mesmo. Mas Deus é maravilhoso e vai nos dar vitória, né? Então, quem você quer ser? Eu quero perguntar para você nessa noite, né? Então, seja você que é jovem, seja uma Abigail, viu? Mulheres, homens que estão aqui, seja uma Abigail. Tenha atitudes como Abigail. Sabe, eu ouço muitas das vezes alguém dizer assim: mas que mulher besta, que homem é esse que faz o que quer, né? E a mulher ainda fica ali, que mulher besta, né? Você não tem razão para estar aí, você não tem por que você está ao lado dessa pessoa sofrendo. Você não precisa sofrer, você não precisa estar ouvindo. Só, irmãos, que nós podemos viver feliz, contente, cheia de Deus, realizar coisas maravilhosas no nome de Jesus, tendo ao nosso lado pessoas difíceis, pessoas arrogantes, pessoas desobedientes. Nós podemos, sabe, fazer coisas magníficas no nome do Senhor, porque nós somos filhas de Deus e nós temos um Deus que está ao nosso favor. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. E se Jesus está em nós, nós temos essas características que Abigail tinha. Se Jesus está em nós, a Bíblia diz que as nossas atitudes é diferente. A mulher que teme ao Senhor, ela é diferente. Ela não age da mesma maneira que as mulheres mundanas agem. Se bem que muitas mulheres que não têm ao Senhor, elas também agem com sabedoria e esperam e não tomam nenhuma atitude. Elas deixam que as coisas se resolvam por si só. Então, para concluir, assim como o nosso café, como o nosso almoço, como o nosso jantar, é necessário para nós. A palavra de Deus também é a provisão de Deus. Se nós adorarmos e botarmos em prática na nossa vida, dia após dia, ela vai se cumprir na nossa vida. Glória a Deus. Porque, irmãos, que adianta, eu fiquei meditando, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, você já pensou se nós colocássemos em prática todas as palavras, todas as mensagens que a gente tem ouvido na terça-feira, na quinta-feira, no domingo, palavras de obediência, palavras de ânimo, palavras de vitória, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos sermos mais do que vencedor, né?
E nós não vamos churumingar, ficar pelos cantos. Ai, meu Deus, que problema é esse? Que situação? Que problema é esse? Que situação que vai ser resolvido? Porque nós temos um Deus que resolve todas as coisas para nós. Então, o que você vai ser? Você vai ser Abigail ou você vai ser Nabal? Como é que você vai agir? Você vai agir como Nabal ou você vai agir como Abigail? Então, é o conselho que eu lhe dou. Vamos agir como Abigail e depois nós vamos estar aqui contando o testemunho, contando o resultado. Olha, gente, eu agi como Abigail, sabe? Tem hora, tem momento que dá vontade de você mesmo tomar uma atitude mesmo e resolver a parada. Só que nós não podemos fazer isso, porque nós temos um Deus que sabe fazer melhor do que nós. Glória a Deus. Então, nós não vamos deixar alguém que é mau, né? Alguém desobediente, mesmo que esteja perto de nós, falando aos nossos ouvidos, dizendo palavras contrárias daquilo que nós gostaríamos de ouvir, nós não vamos baixar a guarda, nós vamos olhar para cima, porque a nossa vitória, ela vem do Pai das luzes, ela vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe toda a sua casa, a sua família.